muito para acontecer. E durante a palavra, durante o decorrer do culto, se coloque neste lugar. Jesus está passando com fome. Ele pode chegar em você. Ou Ele come do fruto que você tem para oferecer, ou de fato Ele te faz secar. Porque não tem como. Não tem como. E diante disso eu queria chamar a pregadeira dessa noite, a pastora Ellen. Amém. Creio que Deus vai falar muito aos nossos corações, ao meu coração. É uma mulher que fala muito ao meu coração em um lugar de puxar a orelha, de corrigir. Isso aí ela não mede esforço. E eu creio muito naquilo que o Senhor vai fazer e falar aos nossos corações através da vida dela, amém? Estende as suas mãos para cá, vamos orar por ela. Pai, aqui está a tua serva. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, Deus, que o Senhor traga o discernimento, que o Senhor traga a consciência, tudo aquilo que o Senhor já liberou no coração dela. Que os nossos corações estejam disponíveis e dispostos a receber de tudo aquilo que o Senhor já falou com ela. Pai, livra de todo esquecimento, livra de todo acidente, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, eu oro agora por vigor. Que o Senhor traga vigor sobre o corpo dela agora. Pai, que todo cansaço, que tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, que todas as dores que tenham alcançado a tua serva durante essa semana, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, Deus, que haja o fluir do teu Espírito sobre ela, e que através dela possa fluir rios de águas vivas. Rios de águas vivas. A mensagem, ela é a mesma, serva. E a liturgia, ela é a mesma. O ambiente, ele é o mesmo. A minha palavra não muda. A minha palavra não precisa chegar romantizada. A minha palavra não precisa ser medida na potência que eu te chamei. No nível que eu te chamei, é o nível que eu te convido a fluir hoje. Porque quem fala sou eu, quem flui sou eu. E ai de ti se reter, e ai de ti se reter. Trago sobre ti o meu espírito, te habilito para este tempo, te habilito para essa estação. Porque vou eu na frente, vou eu na frente, vou eu na frente, vou eu na tua frente, vou eu na tua frente, e pelejo por ti assim, ó, e pelejo por ti assim, ó. Abre o teu entendimento, abre o teu entendimento, abre o teu entendimento, porque confiei sobre os teus ombros, mas em todo tempo esteve em minhas mãos. Confiei sobre os teus ombros, mas em todo tempo esteve em minhas mãos. O cansaço pode estar sobre os teus ombros, mas o governo ainda está em minhas mãos. E mediante isso flua, 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 flua e entregue, flua e entregue, flua e entregue, porque falarei eu com o meu povo, assim diz o Senhor.
Deixa eu falar uma coisa com vocês. O Senhor me deu uma orientação na hora que eu estava sentada ali. E quando eu fui ali para trás, eu falei: Deus, é uma loucura, é culto de jovens, eu não vou fazer isso. Agora o Espírito vem e ministra, tem que ser da minha forma, não da sua forma. Vocês sabem como que eu prego, eu não vou mudar nada, do mesmo jeito. Mas eu preciso ser dirigida pelo Espírito. Porque eu só subo aqui porque é Ele que me dirige. Porque se Ele não me dirigir, eu nem subo aqui. Eu quero chamar 4 ministros homens: Pedrinho, Sadraque, quem mais? Homem. Ministro de louvor. O irmão ali toca, ele é ministro. Pode pegar cada um aí, um dos irmãos aí, ó. Um dos homens aí. Vitinho. Vocês vão em cada um dos homens ali. Pode escolher. O Espírito está aqui, deixa ele falar, deixa ele falar. Dá liberdade para ele, porque ele está aqui. Max, você é ministra, vem cá, Max. Cadê a Letícia, que é também ministra? Cadê ela? Vem cá, Letícia, vem aqui. Nós vamos orar pela Débora agora. Débora, eu não te conheço. Vai pro lado de cá. Vocês vão orar pelos meninos aí, hein? Porque aquilo que transborda aqui, transborda aí, ó. Deus falava comigo. Na hora que eu cheguei lá de baixo, eu já estava te ouvindo. O Espírito foi ministrando assim: fala com ela. Era para subir Anderemaná. Que hoje acontece uma inauguração nova na sua vida. O Espírito falava assim: fala com ela que o diabo, ele não tem medo de dom. Não, irmãos, tem gente cheia de dom que não faz para a glória de Deus. O diabo, ele tem medo das suas renúncias, da sua obediência, do seu temor, do seu coração que fala: Deus, eu preciso andar em santidade, eu preciso andar como o Senhor quer, eu preciso fazer como o Senhor quer, eu preciso fluir como o Senhor quer. Manda Ele te dizer que quando você canta, mulher, acontece algo tão profundo que o inimigo, que diabo tem que bater em retirada. Acontece algo tão profundo que a casa enche da presença por causa daquilo que você carrega. Ele está liberando uma nova unção. Canta um louvor aí, Débora. Estenda suas mãos para cá. Ele está liberando uma nova unção sobre a sua garganta, sobre a sua voz, sobre a sua vida. Tentaram te parar, mas não deu certo. Limitaram até onde você poderia ser usada, mas não deu certo. Falaram que você não ia chegar, mas não deu certo, porque o Deus que te chamou te chama de adoradora. Cristo é o retrato de Deus, Ele vai te do curar, que foi feito, antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em se morrer, supremacia em trono são só Deus. Supremacia somente tua. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito, antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são Deus.
O Espírito soprou aqui no meu coração que Ele está curando. Ô Vitor, você está cansada de eu ser profeta na sua vida, né? Mas o Espírito mandou profetizar.
A Bíblia fala que o Espírito leva a Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos. De um lugar que você olhava e falava assim: que morte? Não tem nada aqui. Como que a cabeça está lá no sul, o pé está lá no norte, vai se juntar e voltar a andar, e voltar a marchar, e voltar a ser soldado, porque era um exército de soldados. Mas o vale estava morto. Deus manda eu te dizer: profetiza vida sobre a vida dele. Porque você está igual aqueles ossos. Mas o Espírito manda falar que há vida em ti, homem. Olha como Ele cura o seu coração aí. Você está tão ferido, tão marcado, tão magoado. Você fala: Deus, é um mundo de gente me julgando, mas o meu coração só o Senhor conhece. Ele manda te dizer: eu conheço, por isso que eu te curo aí agora. Eu não preciso de bisturi, eu não preciso de uma mesa de cirurgia, porque eu sou o médico dos médicos. Ele sopra vida e cura, vida e cura, vida e cura, vida e cura. Vida e cura, vida e cura, vida. Oh, maravilha. Oh, pode assentar aí, irmão, vamos assentar. Porque o culto não... louvor é importante, o culto é todo importante em si. Amém? Aonde há louvores, a libertação, há tantas coisas, a adoração. Mas a palavra é essencial. E nós somos uma casa que tem palavra de Deus. Amém? O que você veio fazer aqui hoje? O Senhor soprou isso no meu coração. Pergunta para eles: o que eles vieram fazer aqui hoje? Eu vim porque se eu não vier, os meus líderes vão chamar minha atenção. Eu vim porque eu não tinha nada para fazer, um sabadão, né? Aí não tinha um lugar para você ir. Eu vim porque eu tenho que vir. Eu vim por qualquer outro motivo. Não sei, sabe, irmãos? Mas o nosso motivo de tirar a gente de casa para vir para a casa do Senhor, para vir para um lugar chamado igreja, esse lugar aqui de comunhão, não pode ser outro motivo se não for para adorar a Deus. Não pode ser outro motivo se não for para adorar a Deus. Você não veio aqui para ver a Débora, você não veio aqui para ver a Ellen, você não veio aqui para ver ninguém. Esse lugar é lugar de louvor e adoração a Deus. Jovem, o Senhor está te chamando para esse lugar de uma vida de louvor e adoração a Deus. E às vezes quando vocês ouvem alguém mais às vezes velho, experiente, assim, mais velho, né? Eu sou nova, só um pouquinho mais velha que vocês. Pode pensar assim: pastora, você não sabe como que é minha vida de jovem. Você acha que eu nunca fui jovem, não? Você acha que eu não fui solteira? Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Filha, eu quero levantar uma geração onde que se cumpre aquilo que diz que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Eu vou entrar nisso porque Deus mandou eu entrar nisso e eu vou entrar. É tanto solteiro querendo tudo menos as coisas de Deus. Quer namoro, quer casamento. O que não é errado, claro. Quer estudar, não é errado, é necessário. Quer fazer uma faculdade, está certo. Mas as coisas do Senhor você não está nem aí, ó. Tanto faz a água descer para cima quanto para baixo. Se a Bíblia é a sua bússola, é o seu manual, você não pode agir dessa maneira. Porque a Bíblia fala: os solteiros cuidem das coisas do Senhor.
Eu estou abrindo esse parênteses porque Deus me orientou a fazer isso. Não preocupe em namorar, não. Menino de 13, 14, 15, 16, 17, vai estudar. Eu queria alguém falando isso comigo quando eu era nova, mais nova. Eu casei com 24 anos. Mas antes de eu casar, gente, eu fazia tudo que tinha para fazer, eu fazia. Hoje eu não tenho tanto tempo. Quanto a gente é solteiro. A gente tem menino em casa, um monte de coisa. Eu fazia tudo que eu podia fazer. Eu evangelizava, fazer isso, eu fazia aquilo outro. Sou melhor que você? Não. Não sou. Mas é tanta desvalorização ao chamado. A gente está tão no automático que a gente está perdendo a essência. É tão automático subir no altar e cantar, é tão automático subir no altar e pregar, é tão automático subir no altar e tocar, é tão automático que a gente não se prepara, que a gente não consagra, que a gente não ora, que a gente não faz nada. É tão automático o nosso líder marcar um culto de jovens e eu só vim, eu nem orei para que o culto houvesse cura, salvação ou milagre. Está tão no automático, mas Deus essa noite Ele quer mudar isso dentro de mim e de você. Ele não está levantando uma geração acomodada, medrosa, covarde, egoísta, não. Ele está nos levantando uma geração de corajosos, que amam Ele mais do que qualquer outro relacionamento. Mais do que qualquer outra coisa. João vai nos dizer o quê? Jovens, te escrevi porque sois fortes. Eu estou escrevendo para você para te dizer que você é forte. E já venceu um maligno. Uns jovens novos, parecendo um idoso. Você está rindo, mas é. É ou não é, Ian? Não posso, estou cansado, não vou. Eu sou uma jovem senhora mesmo. Uns jovens cansados que não tem tempo para Deus. Vamos recalcular a nossa rota hoje. Sabe por quê? Porque quando você entrega tudo para Deus, todas as outras coisas. O que é coisas? Carro, casa, dinheiro, esposa, família, todas as outras coisas. O que não é Deus é as outras coisas. Quando a gente entrega primeiro para o reino, as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus me deu um tema para ministração. Nós estamos falando sobre ser real. Esse tema tem mexido muito comigo. Mas o tema que Deus me deu foi sendo real em tempos omissos. Sendo de verdade em tempos omissos. Omisso quer dizer algo ou alguém que deixa de fazer aquilo que deveria ser feito. Omissão. Pessoas mentirosas, que omitem, que não são de verdades, né? Tudo tem coisa que não é de verdade. Flor tem flor que não é de verdade, fruta tem fruta que não é de verdade, cabelo tem cabelo que não é de verdade, unha tem unha que não é de verdade, cílios tem cílios que não é de verdade. Vai lá, bota os pelinhos, não é? Tudo. E glória a Deus por isso, porque a gente merece. Glória a Deus por isso. Mas Deus quer que a gente seja um povo real, sem máscara, sem mentira, sem falsidade. Amém ou não amém? Deus quer que a gente seja de verdade, seja real, sem omissão. A gente sabe o que tem que ser feito e a gente não faz. Ou pessoas assim, cheio de sofisma. Você sabe o que é sofisma? Sabe, né? Aquilo que tem cheiro de verdade, que parece que é de verdade, até tem algumas coisas que é de verdade,
que se apresenta como ser de verdade, mas não é verdade. É mentira, é sofisma, não é de Deus. Porque com Deus não tem meio termo, ou é verdade ou é mentira. Amém? Jesus disse, João capítulo 14, versículo 6, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem que ter o caminho, tem que ter a verdade e tem que ter vida. Você quer o caminho e a vida, vai querer a verdade. Deus está te chamando para ser real. Até nas suas orações, quando você fala tanta coisa, mas não fala o que é de verdade, o que tem que ser falado. Deus, eu pequei, Deus, eu errei, Deus, eu não estou valendo nada, Deus, eu menti, Deus, eu pequei contra o Senhor, eu fui desobediente à minha mãe, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus quer que você seja de verdade, até nas suas orações de entrega a Ele. Para bater ninguém dá glória, né? Para apanhar. A Bíblia vai nos dizer, foi onde que Deus me deu, falando de um jovem, que está lá no livro de Daniel. Glória a Deus, o Senhor está aqui, Jesus. O Senhor está levantando uma juventude de verdade, Senhor. Que não está comprometido com as mentiras do mundo, Senhor, porque a Tua palavra fala que aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo do Senhor. Será que eu tenho sido amigo de Deus de verdade? Pedro andava com Jesus, Pedro caminhou com Jesus, Pedro se parecia com Jesus. Se parecia. Porque quando a gente começa a conviver com as pessoas, a gente acaba se parecendo com as pessoas. A gente acaba tendo alguns jeitos das pessoas. Tanto que quando viram ele falaram, você falou com ele, você tinha um jeito dele. Você era como ele. E na hora que ele teve a oportunidade de mostrar que ele estava com Jesus, o que é que ele fez? O que é que Pedro fez? Negou Jesus. Ah, mas eu não nego, Jesus nega. Nega quando você está vendo coisa pornográfica, você está negando ele. Nega quando você está pondo a mão onde que não tem que pôr. Quando você põe seu olho onde que você não tem que colocar. E isso é tão forte que o que a Bíblia fala? É melhor arrancar e ir para o céu sem, do que ir com uma parte que está pecando e ir para o inferno. Diz que é amigo de Deus, que está ligado no Pai. Será que nós temos sido verdadeiramente amigos de Deus? Ou só frequentadores de culto? Daniel era um amigo de Deus. Por tudo que a história nos conta, era um cara fenomenal. Mas quando ele foi chamado para viver o que ele foi chamado, eu vou ler aqui com você. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, de Jerusalém, e a sitiou. Eles chegaram lá e invadiram o lugar. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs um utensílio na casa dos tesouros do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, e da linguagem real e dos príncipes. Jovens, vocês vão trazer os jovens, mas não é qualquer jovem. Eram homens inteligentes, homens bonitos, de boa aparência, doutores em ciência, entendidos no conhecimento,
e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, o que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Houve isso, eles pegaram os melhores, vamos dizer assim, homens inteligentes, de bom conhecimento, bonitos. Eles não escolheram qualquer pessoa. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Quando o inimigo ele nos ataca, é porque ele não está escolhendo qualquer pessoa. Nós somos escolhidos como filhos e filhas de Deus. E o que Satanás quer fazer? Ele quer minar quem nós somos. Ele quer roubar quem nós somos. Ele quer tirar o que nós temos. Mas o nosso posicionamento, as nossas escolhas, vai determinar muitos lugares que nós iremos chegar. Sim ou não? Daniel foi escolhido e não foi só ele. Entre eles achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Bonitos, inteligentes, separados, escolhidos. Ok que não era para aquilo que Deus tinha, mas era para aquilo que Deus queria. Mas Deus usou daquilo para fazer algo que era necessário para aquele tempo. Deus escolhe, chama esses 4 homens, e algo que eu acho muito interessante, que eles tinham a melhor bebida, eles tinham a melhor comida, eles tinham aquilo de melhor no palácio. E sabe qual que é a escolha deles? Não quero, não vou me contaminar, não vou comer, não vou tocar. Sabe, irmãos, eu acho, e eu lendo um pouco, o fato deles não quererem, talvez a alimentação, aquilo que era colocado para eles comer, pode ser algum dos motivos. Porque havia sacrifícios que eram feitos para outros deuses. Eles adoravam outros deuses. A vida deles era para outros deuses. Eles faziam altares para outros deuses. Mas quem é de Deus sabe aquilo que é de Deus e não se contamina com aquilo que não é de Deus. Diga amém. E Daniel, ele se posiciona junto com os amigos dele e fala: não, nós não queremos os manjares do rei, nós não queremos a melhor bebida, nós não queremos as melhores coisas que ele venha para oferecer. Sabe por quê? Porque ele entendia que nada daquilo que o rei pudesse oferecer seria maior do que aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida deles. Nada daqueles banquetes. E agora eu quero falar sobre os banquetes. Era melhor do que Deus já havia dado a eles. A gente entende só como a comida, só como o vinho, só como as melhores coisas que o rei podia oferecer a eles. Mas eu vejo corações tão entregues a Deus, a um propósito. Gente, você pode pensar assim: o que tinha a ver ele comer a comida? Você já pensou assim? O que tinha a ver, Jennifer? Talvez ali naquela mesa tinha comida que eles nunca tiveram oportunidade de comer. Talvez era o vinho mais importado, o melhor vinho, que em outra ocasião eles não teriam condição de nem ver. Trazendo para nós hoje, porque o inimigo ele não oferece pratinho não, ele oferece pratão. Você acha que ele vai te oferecer um petisco? Não vai não, meu filho. Ele vai te oferecer uma picanha com Coca-Cola, com algo atrativo aos seus olhos, que você vai falar assim: eu quero. No capítulo 10, Daniel ele faz um jejum. No versículo 3, ele fala que quando ele faz esse jejum, ele tira tudo aquilo que era desejável aos olhos dele. A gente às vezes fala: vou fazer o jejum de Daniel, vou comer legume e fruta. Não é assim que a gente fala? Fazer o jejum de Daniel. Mas ele tirou tudo aquilo que era desejável. Tudo aquilo que brilhava aos olhos dele, sabe, Vitinho? Tudo aquilo que fala: eu quero, eu posso, eu conquisto, eu pego, eu cheiro, eu coloco a mão. Tudo aquilo que brilhava aos olhos dele, que era desejável, eu não vou tocar, eu não vou comer,
talvez não iria vestir. Talvez não queria aquilo para a vida dele. A gente está pronto para viver o ápice da nossa vida com Deus. Mas a gente não está preparado para andar no caminho até chegar lá no ápice da uma vida com Deus. Para ter uma vida, gente, com Deus, uma vida de realidade, é todo dia dizendo, não, carne, hoje não. Sim ou não? É todo dia falando, hoje eu não vou fazer isso. É todo dia falando, Deus, hoje eu não posso pecar contra o Senhor. É todo dia falando, Deus está bonito, que manjar, que banquete, que mulher boa, que homem bom, que isso, que aquilo, que prova difícil, eu vou colar, há uma mentirinha, não tem problema, é isso, não tem nada a ver, porque o nada a ver é uma fala atual de Satanás para o povo, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada. Se não adora a Deus, tem tudo a ver. Às vezes você vive de migalha, porque você só entrega migalha. Vai viver. Não, pastor, um sábado desse, eu ouvi nessa palavra, problema. Discute com Deus. Se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama. Ele tem algo mais poderoso para a sua vida. Ele tem algo para fazer que você não tem nem noção do que Ele pode fazer. Eu vou falar um trem aqui. Meu texto estava sendo gravado. Eu lembro quando eu era da mocidade. Eu acho que vocês não têm esse problema aqui, tá? Tinha na minha época. Eu converti na Assembleia de Deus. Naquela época que era só saião, sabe? Não podia nem passar a base. E eu lembro que uma vez a gente fosse sair, a gente era do Ministério de Jovens, tinha um grupo lá grandão de louvor, a gente saía muito. Porque era um grupo que carregava muita presença, alguns. E eu, naquela nova conversão, naquelas novas amizades, porque tem banquetes de amizade também que quer te tirar do propósito. É uns amiguinhos aí que eu vou falar com você. Tá te sugando, você não tá percebendo. Tá te puxando pro inferno, pro pecado, você tá achando que tá tudo legal. É umas amizadezinhas que não tá bacana não. Para de nhenhenhen, mimimi e corta na raiz o que precisa ser cortado. Se não te aproxima de Deus, tchau. É melhor andar sozinho do que com pessoas que levam a gente pro buraco. E uma dessas amigas me prestou uma blusa. Nossa, Jesus. Por que eu vesti ela? A gente foi cantar, a blusa transparente. Eu tô falando isso porque Deus vai mudar suas roupas também, viu? Olha o banquete do cropped, da mini saia saindo da sua vida aí, em nome de Jesus. Tá na moda, vou vestir. Crente não veste o que tá na moda, crente veste aquilo que agrada a Deus. E eu fui toda, né? Eu tinha um líder de jovens. Ele assim, cara, me amava muito como ovelha. Ele amava a liderança dele. Ele amava os jovens dele. Sim, sabe, igual vocês amam assim. Porque quem corrige é quem ama. Ele chegou, ele, mas a esposa dele, ele falou, Ellen, essa blusa não tá legal. Nossa, vou contar para vocês. Eu fiquei num ódio. Mas eu fiquei num ódio dele. Falei, o que tem a ver com a minha vida? Sabe por que eu tô falando isso, Ian? Porque o Espírito me fala que tem gente falando assim, o que eles têm a ver com a minha vida? Até eu falando aqui, o que essa pastora tem a ver com a minha vida? A partir do momento que você está aqui,
A partir do momento que você ouvir uma palavra, eu tenho tudo a ver com a sua vida. Eu vim aqui para ministrar a palavra sobre a sua vida. Eu não faço nada. Uns regam, outros ajudam lá no plantio, mas quem faz o crescimento, quem opera, quem te convence, ainda é o Espírito Santo de Deus. Eu só estou te sinalizando. Eu fiquei com tanto ódio dele, ele chama Juarez. Que eu juntei com as minhas amigas, ó nele, ó. Tem muitos anos. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo assim, bonito. Eu levanto um povo para te ajudar, para te corrigir. Você vai falar mal deles? A gente não corrige porque eu sou pastor, eu não corrijo porque eu quero ser o mal, porque eu quero o mal das ovelhas. Eu corrijo porque eu quero o bem. Sabe por que eu corrijo? Porque eu vejo vocês lá na frente, uma mocidade onde Satanás vai olhar e vai bater em retirada, porque carrega a unção e a presença de Deus. Sabe por que eu corrijo? Porque eu vejo Deus te usando em lugares que você jamais imaginou ser usado. Sabe por que eu corrijo? Porque Deus vai levantar você lá na sua casa para colocar a mão na cabeça da sua mãe e falar: mãe, seja curada, pai, seja restaurado. Acontece um milagre aqui nessa casa. Deus não vai precisar me levar lá, não. Ele vai usar você. É você que Ele vai usar. Irmãos, eu me recolhi na minha insignificância. Eu pedi Ele perdão. Eu recalculei a minha rota. E eu nunca mais nem vi aquela blusa. Estou te dando um pequeno exemplo. Passou um tempo, Ele me colocou para liderar missões com Ele. Eu comecei a ser líder de missões, nós dois. Tinha mais uma irmã. Eu precisei ausentar. Saí um tempo, resolvi sair um tempo, porque jovem tem umas doiduras. Eu vou dar um tempo. Que tempo, gente? Se nem relacionamento a gente tem que dar tempo, dirá tempo das coisas de Deus. Quem dá tempo em namoro, está querendo dar tempo é nada. Está querendo terminar, mas está sem coragem. Pensa e dirá dar tempo a Deus. Deus, eu vou dar um tempo agora, não quero te servir. Eu vou dar um tempo agora, não quero trabalhar mais na mocidade. Eu vou dar um tempo agora, não quero trabalhar ali. Para com isso, amadurece. Você está crescendo. Paulo fala no livro de Coríntios, no capítulo 13, quando eu era menino, eu agia como menino, eu vivia como menino, eu vestia como menino, eu falava como menino. Agora eu cresci, as coisas de menino ficaram para trás. Gente grande alcança coisas grandes. Eu fiquei um tempo sem servir. Mas foi só um mês, porque Jesus me achou de novo. Mas na hora que eu fui falar com Ele, que eu ia ficar um tempo sem servir, Ele falou assim: Ellen, eu não vou pôr ninguém no seu lugar, porque eu tenho certeza que você vai voltar para o lugar que é seu. Irmãos, aquilo me constrangeu de uma forma, que eu não fiquei nem um mês fora, eu já voltei assim murchinha. Deus, Ele não nos recalcula para nos envergonhar, Ele nos recalcula para nos fazer crescer. Ele nos recalcula para nos mostrar que a gente pode ir além. Esquece a diaconisa com a água, olha para cá. O posicionamento de Daniel, gente, de não querer se contaminar. Aquele que servia, ele falou assim: nossa, mas se você não comer, você vai ficar fraco, vai dar para perceber que você não está bem alimentado, que você não está bonito, não está visível. Ele: não, vamos fazer um teste, só legumes, só fruta, nada dos manjares do rei. A Bíblia fala que ele era os mais bonitos, mais fortes, era aqueles que chamavam mais atenção. Por quê, queridos? Porque eles resolveram se alimentar daquilo que vinha de Deus, e não daquilo que vinha de uma adoração que não adorava a Deus.
A Bíblia fala que ele teve um sonho e ele queria alguém para contar o sonho. Além de contar o sonho, revelar o sonho. Às vezes você contando um sonho, eu te contar a interpretação é fácil. Ó, quer dizer isso. Mas o rei não queria isso, ele queria alguém para contar o sonho. O que eu sonhei? Qual que foi a revelação que esse sonho quis me trazer? Você sabe o que eu entendo com isso? Quando a gente tem um coração no lugar da obediência, quando a gente tem um coração no lugar de fazer aquilo que agrada a Deus, Deus nos coloca em posições que a gente fala, uau, olha onde eu cheguei. Eu não te ponho aqui, Ele te coloca aqui. Eu não sou capaz de fazer fluir nada. Sou? Não. Mas Ele é capaz. O rei queria matar todo mundo, porque ninguém sabia interpretar o som. Mas num lugar que ninguém tinha uma voz, Deus levantou um homem chamado Daniel, e falou, olha, ele é a voz, ele vai revelar o sonho, ele vai contar o sonho, porque ele é um homem diferente, ele é um homem que eu levantei. Ei, ninguém vai morrer, porque eu levantei um homem segundo o meu coração. Será que o céu pode me olhar e falar isso? Pode. Algo que Deus ministrou na Débora e é algo que Deus tem ministrado em mim esses dias. O diabo não tem medo da minha voz, grossa, não. Tem dia que ela tá, nem do meu dom. Quantas pessoas vocês conhecem aí que tem dom e que não vem, não canta, não faz nada? Hã? É ou não é? Um monte de gente. Esses cantores seculares aí cantam, tem uns que cantam magnífico. Cantam bem, tem a voz bonita. É ou não é? Estou mentindo? Ele tem um presente, que o dom é um presente, uma voz bonita, algo. E o diabo não tem medo disso não. Sabe o que o diabo tem medo? Nossa vida de santidade. Você sabe o que o diabo tem medo? Da sua vida de renúncia. Você sabe por que ele tem medo? Da sua vida de obediência. Porque quem tem essa vida, a vida nesse lugar, está assim com o Pai. E sabe que maior é aquele que está nele do que aquele que está no Satanás. Sabe? É isso que Satanás tem medo. Porque o diabo vinha lá sobre Saul. Vinha atormentava, deixava ele doido lá. Deixava ele perturbado. Tinha harpa lá na casa para ser tocada. Tinha pessoas para tocar lá. Você acha que não? Claro que tinha. Que era só ele virar, toca uma moda aí, não tocava para ele uma música, uma canção, qualquer outra coisa. Tinha. Mas havia um homem que carregava aquilo que os outros não carregavam. Pensa, eu ser chamado para ministrar um dom que Deus me deu e Satanás bater em retirada. Quando ele dedilhava, a Bíblia fala que o quê? O homem acalmava, Satanás saía. Era por causa do dom? Não, era por causa da presença que estava dentro. Era por causa da obediência. Porque Davi, mesmo errando, ele se arrependia. Ele recalculava a vida dele, falava, Deus, pequei. Aí o que acontecia? Deus dava um salmo. Ele pecava, ele confessava. O que acontecia? Deus dava ele uma canção. Ele estava com o coração entregue. Mesmo quando ele errava, Deus, eu me arrependo e te entrego a minha vida. O avivamento é o arrependimento, gente. Porque não existe o avivamento sem o arrependimento.
Todas as vezes que Deus me aviva é porque eu me arrependi. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para te levantar. Não como Daniel, não como Davi, que a gente gosta de falar isso. Eu profetizo que Deus vai te levantar além desses homens. Só quem crê levantar a mão. Eu profetizo que Deus vai te usar além desses homens, essas mulheres que a Bíblia nos fala. Eu profetizo que Deus vai te usar como uma voz que clama. Eu profetizo que assim como além de João Batista, onde você for, você vai abrir o caminho para Jesus passar. Porque você vai falar tanto dele, você vai exalar tanto dele, você vai ter tanta presença dele, que as pessoas vão olhar e vão falar: eu quero o que você tem, eu preciso disso que você tem na sua vida. Eu profetizo que a partir de hoje você vai tirar da sua vida os manjares que não agradam a Deus. Você vai destruir os banquetes que não agradam a Deus. Você pode dizer um amém? Pelos olhos da fé eu vejo banquetes sendo quebrados, mesas postas sendo quebradas. Eu vejo uma mesa posta com coisas que não louve a Deus sendo quebrada aqui nessa noite. O pecado sendo quebrado. O pecado vai ser acidente na nossa vida. Nós não vamos levar uma vida no pecado, porque o pecado vai ser acidente na nossa vida. Eu vejo a mesa da desobediência sendo quebrada, a mesa do medo, a mesa da vergonha, a mesa da inconstância. Jovem que hoje quer Jesus, amanhã não quer. Que hoje que a igreja, amanhã quer balada. Deus está quebrando essas mesas nessa noite. Qual que é a sua escolha? E aqui ele está pondo uma mesa. Agora Jesus montando uma mesa para você. Uma mesa de santidade, de obediência, de lealdade, de constância, de realidade, de verdade, de um coração aquebrantado, de uma vida entregue no altar, ou uma vida de ministros para a glória de Deus. Coloque sobre os seus pés, vamos orar, vamos orar. O tempo já extrapolou. Gente, eu quero te convidar, sem medo, sem vergonha. Você que quer apresentar algo novo diante de Deus, eu quero te chamar aqui no altar. Você que quer entregar um manjar, quer entregar um banquete que Satanás colocou na sua vida, você não consegue largar ele. Que tem hora que você é crente, tem hora que você não é crente, tem hora que você quer fluir, tem hora que você quer ficar parado, tem hora que você ama, tem hora que você odeia, tem hora que você é obediente, tem hora que você é desobediente, tem hora que você sabe o que quer, tem hora que você não sabe o que quer, e isso está te consumindo. Você vem no culto, é a mesma coisa de ir em qualquer outro lugar. Eu quero te chamar a vir no altar, porque no altar Deus está liberando bênçãos aqui nessa noite. Talvez você não, pastora, minha vida está 100%, glória a Deus pela sua vida. Mas aqueles que precisam de arrependimento, eu quero te chamar a vir aqui à frente. Ah, Jesus está aqui, Jesus pode te curar, Jesus pode te levantar, Jesus pode te restaurar. Ele pode restaurar o seu coração, Ele pode atender o seu clamor. Ah, tem um lugar na mesa dele para você, há uma mesa posta para você, aonde Ele tem as melhores refeições, aonde Ele tem as melhores coisas. Ele vai te tirar do fundo do poço onde você pode estar se encontrando nessa noite. Oh Jesus, e nós oramos ao Senhor. Me mostrou um rio de água. Fala com ele aí, fala com ele. Oh, xereguedere pra subir anderemanai. Cristal.
cura. O altar tem cura, tem aquilo que você precisa. Deixa Ele operar em você. Deixa Ele operar em você. Deixa Ele recalcular o que precisa ser recalculado nessa noite. Nunca mais haverá dor. Adore a Ele aí, adore. Ele está curando aqui, Ele está operando. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fala, Pai, no nosso íntimo. Restaura o nosso íntimo. Oh,
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer Jesus. no amanhã, porque Ele Pai, nós louvamos ao Senhor, que não desiste de nós. Hebreus fala que o Senhor não nos deixará e não nos desamparará, Jesus, e nós louvamos ao Senhor. Pai, porque essa palavra foi para nos levar para outro lugar, para outro nível, para entender que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou e nos diz: você é meu, você é minha. Deus, o Senhor nos separou para algo grande, para algo poderoso, como jovens, mas homens e mulheres do Senhor, filhas e filhas do Senhor, que vão viver aquilo que o Senhor tem. Pai, nós somos uma voz, nós somos filhos, nós somos filhas. somos tua herança e Ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos navegando.
presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada.
és maravilhoso, Pai. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Isso é tudo, Jesus. Isso é tudo que Ele pode nos dar. Obrigado, Pai. Porque talvez nem nas nossas melhores orações, nem nas nossas maiores petições, nem nos nossos melhores sonhos a gente poderia ser constrangidos com tanto amor. Sabe, querido, talvez para esta noite existia uma expectativa, um cronograma, existia algo em nossas mentes, no nosso coração, como sempre existe. E tá tudo certo a gente planejar, a gente ter algumas expectativas, fazer alguns planos. Só que tem dias específicos em que os céus, Ele nos tira da nossa agenda e nos coloca na agenda dele. Tem dias que Deus rasga o nosso cronograma e fala, agora é comigo, agora é eu que faço. E esses dias tendem